Olá pessoal, então chegamos ao nosso segundo vídeo da série aqui, estudando e se preparando para os concursos, do Instituto Federal por todo o Brasil. 2023 vai ser um ano maravilhoso para quem está focando aí nos estudos para os institutos federais. Tem tudo para abrir muitas vagas aí por todo o Brasil e a gente tem que estar preparado, porque quando abrir a gente já tem que estar preparado. Quem for se preparar ainda está correndo atrás e pode ficar para trás. 2023 a nossa nomeação vem. Então vem comigo, vamos estudar mais uma questão aqui, ó, maravilhosa, tirada aí de uma prova anterior. A gente vai ver qual é essa questão e vamos tentar resolvê-la aqui no vídeo. Vem comigo. Então vamos lá para mais uma questão aqui, tirada das provas dos institutos federais aí pelo Brasil. Vamos para a questão retirada na prova de docente de matemática do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Essa prova aconteceu em 2018, certo? Diz o seguinte: a função f de x igual a 1 sobre x possui simetria em relação à origem do sistema cartesiano de coordenadas. Algumas alterações em f de x permitem que o gráfico dessa nova função, g de x, seja simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Não possui gráfico simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Aí vem as alternativas, g de x igual a 1 sobre o módulo de f de x, todas utilizando alguma alteração aqui no f de x. Então, para responder essa questão, vamos analisar os gráficos. O que é que acontece com cada variação dessa? Inicialmente eu vou mostrar o gráfico da função que ele deu lá. Ele diz que existe simetria em relação à origem do sistema cartesiano de coordenadas. Por que isso? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui um esboço, certo? Finge que essas retas estão retinhas. Tá? Eu não sei fazer aquelas retas certinhas igual outros professores aí no YouTube fazem, tá? Mas o importante é sempre a ideia, é a gente entender o que a questão está dizendo. A função f de x igual a 1 sobre x, o gráfico disso daqui, ele é mais ou menos assim. Ele vem, vai fazer uma concavidade aqui, ele não toca nem no eixo y, nem no eixo x. Ele vai aqui até o infinito se aproximando, mas não toca em nenhum dos eixos, certo? É basicamente isso o gráfico na parte positiva, e aí na parte negativa ele se repete do mesmo jeito. Essa curva é igual, tá? Se tá diferente um pouquinho o gráfico, é porque a gente está fazendo na mão, mas a ideia é essa, tá? São duas concavidades, uma para cima no primeiro quadrante e outra aqui a concavidade para baixo no terceiro quadrante. Então eles são simétricos em relação ao eixo, a origem do sistema, Por que é simétrica a origem do sistema? Porque se a gente observar aqui a origem do sistema, o que acontece em qualquer ponto aqui, ó, acontece a mesma coisa no lado contrário aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, ó, no lado contrário em relação à origem do sistema, vai estar sempre acontecendo a mesma coisa. Então esse gráfico ele é simétrico em relação à origem do sistema por causa disso. Beleza? Vamos tomar ele como base e vamos analisar o que acontece com os outros. No item A nós temos g de x igual a 1 sobre o módulo de f de x. Então no item A nós temos g de x igual a 1 sobre o módulo de f de x, só que f de x é 1 sobre x, então vai ficar 1 sobre o módulo de 1 sobre x. Isso daqui, o módulo de 1, ele já é positivo, já está dizendo que é um número positivo, então é 1 mesmo, vai ficar módulo de x. Então g de x é igual ao módulo de x. E aí a gente vai analisar o gráfico do módulo de x. Eu acho que é um gráfico simples, a maioria das pessoas não tem dificuldade nenhuma com esse gráfico, Ele vai ser basicamente, peguei a cor amarela, perdi aqui o pontinho, mas é basicamente isso aqui, um V, Então ele, e agora outra coisa,
ele falou que esse gráfico aqui era simétrico em relação à origem dos sistemas, mas agora ele quer saber qual é o gráfico que não possui simetria em relação ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo Y, né? Esse gráfico aqui está simétrico em relação ao eixo Y? No meu desenho não, mas a gente sabe que é um Vzinho perfeito, né? Tranquilo, o que acontece de um lado acontece a mesma coisa do outro. Então, esse daqui, sim, é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Vamos ver o item B. O item B, ele fala que g de x é igual ao módulo de f de x. Então, módulo de 1 sobre x. Então, basicamente, o gráfico de módulo de 1 sobre x vai ser quase igual ao primeiro gráfico lá. Por quê? Porque o que é que o módulo faz? O módulo só inverte as coisas quando ela é negativa. Se ela for positiva, fica igual. Então, todos os valores nessa função aqui no primeiro quadrante são positivos. Então, está tudo ok. Está perfeito. Então, o gráfico ele vai ficar desse jeito para x positivo. E o que é que vai acontecer quando o x for negativo? Vai se transformar em positivo por causa do módulo, ou seja, todo valor aqui que está na parte negativa, ele vai espelhar para cima, para a parte positiva. Então vai ficar assim, certo? Então vai ficar simétrico agora, em vez de ficar aqui no terceiro quadrante, ele subiu para o segundo, ficando simétrico aqui em relação ao eixo Y, que é justamente o que ele queria. Então esse daqui também é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Beleza? Vamos então para o item C. O item C, ele coloca menos f de x elevado ao quadrado, ou seja, 1 sobre x elevado ao quadrado. Como 1 ao quadrado não muda, então vou escrever dessa forma aqui. Beleza? Então, menos 1 sobre x ao quadrado. O gráfico disso aqui também não é muito difícil, vai seguir o mesmo modelo dos outros aqui. Só que a inclinação dele vai dar uma modificada um pouquinho, certo? Só a inclinação. Como eu não estou demarcando exatamente cada ponto do gráfico, estou fazendo só um esboço bem rústico mesmo, só para a gente ter a ideia de simetria. Então, entenda que não são iguais os gráficos, esse em relação a esses outros. Vai ter aqui uma mudança um pouquinho na inclinação dele. Um vai ser mais aberto do que o outro. Na verdade, esse daqui era para ser mais aberto do que esse. Tá ao contrário, mas enfim. E aí, como está ao quadrado, a mesma ideia desse gráfico aqui que estava em módulo, né? Como está ao quadrado, os resultados são todos positivos. Mas, então, basicamente, seria isso se não tivesse esse sinal de menos aqui, que eu me atentei a fazer ele agora. Eu estou fazendo, na verdade, essa daqui é a letra D, que é a mesma coisa, só que positiva, né? Então, a C e a D só vai mudar o sinal. Se você não soubesse o valor, como é que seria o gráfico disso, também já daria para a gente eliminar elas, dizer que elas são simétricas. Por quê? Porque nós estamos procurando uma que não é. Se essa aqui é igual a essa, só muda a orientação, que uma vai ser para cima, a outra para baixo, né? Por causa do sinal, que a gente já sabe. É um polinômio de segundo grau, tem concavidade para cima se for positivo, para baixo se o coeficiente líder for negativo, né? Ou seja, a gente sabe que essas duas aqui, se uma for simétrica, a outra também é. Se uma não for, a outra também não será, né? Então, não teria como ser nenhuma dessas duas, porque senão teria duas respostas no problema, né? Então, por mais que você não soubesse como é o gráfico disso, dava para eliminar elas, né? Isso aqui que eu desenhei é o gráfico da letra D, onde está positivo. E agora eu vou desenhar aqui de azul o da
letra C, beleza? Que tem as concavidades, uma abertura e é virado para baixo por causa do sinal negativo aqui, né, da função. Então a letra C está de azul claro, a letra D de vermelho. Então a resposta já seria, por eliminação, já seria a letra E. Mas por que é a letra E a resposta? Deixa eu apagar tudo aqui para me dar mais espaço. Então vamos lá. Por que a letra E não possui simetria em relação ao eixo das ordenadas? Porque trata-se de uma função inversa. É a inversa de f de x igual a 1 sobre x. É a inversa disso aqui. Beleza? Se você já souber qual é a inversa disso aqui, você já vai ter matado logo de cara a solução dessa questão. Mas caso você não saiba, você fez igual a mim, né? Foi vendo um a um qual é o que dava certo. Então você chegou nessa parte aqui, função inversa, a inversa de 1 sobre x. Para descobrirmos a inversa de uma função, a gente escreve a função, né? E aí vai inverter o lugar do x e do y. Então aqui a gente pode fazer, vou fazer bem passo a passo, tá? Yx igual a 1, x é igual a 1 sobre y, né? Ou seja, a inversa da função f de x igual a 1 sobre x, a inversa dela é f de a menos 1 de x igual a 1 sobre x também. A inversa dela é igual a ela, beleza? Isso também é uma coisa, quem trabalha com função inversa, essa é uma função que aparece bastante. Às vezes a gente já sabia disso antes de fazer o cálculo, né? Mas caso não seja o seu caso, né, a gente precisou fazer umas continhas aqui, bem simples também, não tem nada demais, só inverter a posição. Quando você conseguir isolar o x, o que sobrar vai ser a função inversa. Então é isso aqui. Então uma é igual a outra. E aí ele falou logo no início, foi o primeiro gráfico que nós fizemos, que a função 1 sobre x ela possui simetria em relação a onde é que está? A origem do sistema cartesiano de coordenadas e não em relação ao eixo das ordenadas. Ela tem, como a gente desenhou logo no início, o gráfico desse negócio é assim. Ele tem simetria aqui, ó, em relação à origem. Não tem simetria em relação ao eixo das ordenadas, senão teria que ficar aqui igual os outros, beleza? Ou aqui igual os outros, tá bom? Como não aparece, então a resposta certa é a letra E de escola. Beleza, galera? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido, entendido a questão, visto um pouquinho sobre gráfico, sobre função inversa, sobre módulo, um pouquinho de tudo nessa mesma questão. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.